Tudo que nós conhecemos, a Terra, o Sol, os planetas, fazem parte de uma região incrivelmente pequena quando comparada ao resto do universo. E mesmo assim, é tudo o que já vimos de perto. Agora, imagina poder sair daqui, deixar a Terra para trás e seguir em linha reta, atravessando o espaço sem parar. No começo, tudo ainda parece familiar. Os planetas continuam ali. O Sol ainda domina o cenário, mas isso dura pouco. Muito rápido, as distâncias começam a engolir tudo. Os planetas desaparecem. O Sol encolhe até virar apenas mais uma estrela no meio de bilhões. E o sistema solar inteiro deixa de ser um lugar, para se tornar só mais um ponto no escuro. Mas é só nesse momento que a viagem realmente começa. Porque, fora da nossa vizinhança, o espaço não é vazio do jeito que a gente imagina. Ele é profundo, imenso e principalmente difícil de compreender. Você segue avançando e nada parece mudar. As estrelas continuam distantes, sempre fora de alcance. É como atravessar um oceano que não tem fim, onde cada direção parece exatamente igual. Até que, aos poucos, algo começa a surgir. No meio da escuridão, aparece uma mancha fraca, quase imperceptível. No início, parece só mais uma estrela distante, mas conforme você se aproxima, fica claro que aquilo é muito maior do que qualquer coisa que ficou para trás. Uma galáxia inteira começa a tomar forma diante de você. Trilhões de estrelas organizadas em uma estrutura colossal, girando lentamente no espaço. Essa é Andrômeda, a maior galáxia da nossa vizinhança, e também o nosso destino. E essa viagem deixa uma coisa muito clara: o nosso lugar no universo é muito menor do que parece, mas o que existe ao nosso redor é muito maior do que conseguimos imaginar. Para começar nossa jornada, vamos até Plutão, um mundo gelado e distante que parecia insignificante, até revelar montanhas, geleiras e processos ativos que ninguém esperava. Um lugar onde o Sol já não ilumina tanto e onde os maiores segredos do Sistema Solar começam. Após isso, vamos sair do Sistema Solar e descobrir o que realmente existe ao redor dele. Nuvens gigantes de gelo, bolhas de energia e estruturas invisíveis que envolvem tudo, mostrando que o nosso sistema não está isolado, ele está imerso em algo muito maior. Seguindo nossa viagem, o próximo destino é Betelgeuse, uma estrela tão colossal que engoliria todo o sistema solar. Um gigante instável, pulsando, ejetando matéria e escondendo um segredo que só recentemente conseguimos descobrir. E para finalizar, vamos atravessar o espaço intergaláctico até Andrômeda, uma galáxia com quase 1 trilhão de estrelas que já está em rota de colisão com a nossa. Um encontro inevitável que vai transformar completamente o futuro da Via Láctea. Mas nossa viagem não acaba por aqui. Vamos até o limite do universo observável, um horizonte onde a luz não consegue mais chegar até nós. Não porque não exista nada além, mas porque estamos olhando para a fronteira final do que é possível conhecer. Apertem os cintos, nossa viagem do Sistema Solar até a galáxia de Andrômeda começa agora. Existe um lugar no nosso sistema solar onde o Sol é apenas mais uma estrela brilhante no céu. Um mundo tão distante que, mesmo no seu ponto mais próximo, está a quase 5 bilhões de quilômetros da Terra. Pequeno, gelado e silencioso. Durante décadas, tudo o que sabíamos sobre ele cabia em alguns pixels borrados. Esse é Plutão.
Por muito tempo, ele foi apenas uma ideia, um ponto de luz instável nas imagens do telescópio espacial Hubble. Um corpo distante demais para revelar seus segredos. Sabíamos que era pequeno, frio e distante. Mas o que realmente existia ali? Montanhas, planícies, um mundo morto e congelado no tempo, ou algo completamente diferente? Quando pensamos em planetas ativos, imaginamos vulcões como os da Terra, tempestades como as de Júpiter ou oceanos como os de Europa. Mas Plutão parecia condenado a ser apenas um bloco de gelo esquecido na borda do sistema solar. Até que, em 2015, tudo mudou. Uma sonda enviada quase uma década antes, finalmente chegou lá. E o que ela revelou não era um mundo estático e sem vida geológica. Era algo estranho, complexo, colorido e dinâmico. Um lugar que parecia mais com um mundo complexo do que com um simples planeta anão. Aqui tem de tudo. Montanhas de gelo que se erguem quilômetros acima da superfície, geleiras de nitrogênio que fluem lentamente, regiões escuras como carvão e outras brilhantes como neve. Como um objeto tão pequeno pode ser tão diverso? Como um mundo tão distante pode ser tão ativo? E, o mais importante, o que Plutão ainda está escondendo de nós? Em janeiro de 2006, a NASA lançou a sonda New Horizons a partir do Cabo Canaveral. O objetivo era claro, mas ambicioso: visitar Plutão pela primeira vez na história e revelar de perto aquilo que por décadas foi apenas um borrão distante. Na época do lançamento, muita coisa ainda era incerta. Nem todas as luas de Plutão haviam sido descobertas. Sabíamos de Caronte, sua maior companheira, mas mundos como Nix, Hydra, Kerberos e Styx ainda estavam sendo identificados. Era como enviar uma nave para um território parcialmente mapeado a bilhões de quilômetros de casa. A viagem não foi simples. Foram quase 5 bilhões de quilômetros atravessando o sistema solar exterior de forma silenciosa e paciente. Até que, em 14 de julho de 2015, 9 anos depois do lançamento, a New Horizons finalmente chegou ao seu destino. E então, aconteceu o momento que mudou tudo. Durante poucas horas, a sonda realizou seu sobrevoo histórico, capturando as imagens mais detalhadas já feitas de Plutão. Mas havia um detalhe quase cruel nessa conquista. A taxa de transmissão de dados era de apenas 1 a 2 kilobytes por segundo. Para colocar em perspectiva, isso é mais lento do que a internet discada dos anos 90. Cada imagem levava horas para ser enviada. O conjunto completo de dados levou cerca de 15 meses para chegar totalmente à Terra. E a cada nova liberação feita pela NASA, o mundo parava para olhar. Porque aquilo que estava surgindo nas telas não era um bloco de gelo morto, era um mundo complexo, colorido e geologicamente ativo. As primeiras imagens revelaram montanhas que não deveriam existir ali, planícies lisas como oceanos congelados, regiões escuras misteriosas e estruturas que ninguém havia previsto. De repente, Plutão deixou de ser um ponto distante e se transformou em um lugar real. E quanto mais imagens chegavam, mais ficava claro que estávamos apenas começando a entender o que realmente estava escondido naquele mundo na borda do sistema solar. Quando as primeiras imagens em alta resolução começaram a chegar, a verdadeira forma de Plutão começou a se revelar. Regiões claras brilhavam como neve recém-caída, enquanto outras eram tão escuras que pareciam carvão espalhado pela superfície. E próximo ao equador do planeta anão, uma formação peculiar chamava a atenção. Uma sequência de manchas escuras, alinhadas como se fossem marcas deixadas por uma mão gigante. Essa região ficou conhecida informalmente como Brass Knuckles. Na prática, ela é composta por 6 áreas baixas, cada uma com cerca de 480 km de largura. Esse tipo de formação recebe o nome de maculae, que vem do latim e se refere a uma mancha escura ou a uma área de albedo diferente, mais escura ou mais clara na superfície de um corpo celeste, como um planeta, lua
ou asteroide. E especificamente em Plutão, as formações geológicas recebem o nome de espíritos do submundo de diferentes mitologias ao redor do mundo. Entre eles está Balrog. Sim, ele mesmo. Mas o que realmente torna essas regiões intrigantes não é o nome, é a cor. Essas áreas escuras são dominadas por uma substância chamada tolinas, compostos orgânicos complexos formados quando metano e nitrogênio interagem com radiação cósmica. Ao longo de milhões de anos, esse processo cria uma espécie de poeira avermelhada, responsável por muitos dos tons queimados que vemos na superfície de Plutão. No entanto, as tolinas não estão presentes apenas nessa região. Elas também aparecem em uma enorme área escura, conhecida como Cthulhu Macula, uma das áreas mais antigas e marcadas por impactos em Plutão. Mas há algo ainda mais fascinante. Essas maculae escuras não são contínuas, elas são separadas por regiões elevadas, cobertas por gelo brilhante. Montanhas que podem atingir vários quilômetros de altura, compostas principalmente por gelo de água, que, nas temperaturas extremas de Plutão, se comporta como rocha sólida. Mas diferente do gelo de água, o gelo de nitrogênio é muito mais macio. Por isso, ele tende a escorrer lentamente para as regiões mais baixas, como se fosse uma geleira em câmera lenta. Agora, imagine estar no fundo de um desses canyons, olhando para cima, vendo montanhas de gelo se erguerem contra o céu, onde o sol é apenas mais uma estrela brilhante. Silêncio absoluto, temperaturas em torno de menos 230 graus Celsius e um mundo que, mesmo tão distante, revela processos químicos e geológicos incrivelmente ativos. Isso mostra o quanto a química em Plutão é complexa, e estamos apenas começando a decifrar as marcas que ele carrega na própria superfície. Entre todas as imagens enviadas pela New Horizons, uma se tornou imediatamente icônica. Uma região clara, brilhante, que lembra um coração. E essa região recebeu o nome de Tambor Régio, em homenagem a Clyde Tombaugh, o astrônomo que descobriu Plutão em 1930. Mas, apesar da aparência simpática, o que existe ali é um dos ambientes mais dinâmicos e estranhos já observados no Sistema Solar. O coração é dividido em duas metades muito diferentes. A parte oeste é uma vasta planície lisa chamada Sputnik Planitia. Ela é composta principalmente por gelo de nitrogênio e se estende por centenas de quilômetros como um oceano congelado. Sua superfície apresenta padrões poligonais gigantes formados por convecção lenta. O gelo ali não está parado, ele se movimenta, sobe, desce, circula ao longo de milhões de anos. É como se Plutão estivesse respirando. Já o lado leste é completamente diferente. Rugoso, elevado, cheio de relevos e texturas que lembram a casca de uma laranja. Essa região é mais antiga e mais irregular, e o contraste entre as duas metades é impressionante, como se fossem dois mundos colados um ao outro. Mas o que torna tudo ainda mais fascinante é o ciclo do nitrogênio. Mesmo com uma atmosfera extremamente fina, Plutão possui ventos capazes de transportar partículas congeladas. O nitrogênio de Sputnik Planitia pode sublimar, passando diretamente do estado sólido para o gasoso, subir para a atmosfera e depois se depositar novamente nas regiões mais altas do lado leste. Essas áreas elevadas brilham intensamente porque estão cobertas por esse gelo recém-depositado, aumentando seu albedo, ou seja, sua capacidade de refletir luz. E parte desse gelo, com o tempo, escorre de volta para as planícies mais baixas em forma de glaciares lentos e silenciosos. Ou seja, existe uma troca constante entre as duas metades do coração, um equilíbrio delicado. E como se isso já não fosse surpreendente o suficiente, nas bordas da Sputnik Planitia surgem cadeias de montanhas imponentes. Próximo a elas, cientistas identificaram algo que ninguém esperava encontrar tão longe do Sol: campos de dunas.
Sim, dunas, formadas não por areia, mas por partículas de gelo de metano, transportadas por ventos sutis, moldadas por um ambiente onde a temperatura chega a menos 230 graus Celsius. Segundo nossos modelos anteriores, Plutão não deveria ter esse nível de atividade, mas tem. O que parecia ser apenas um bloco de gelo distante revelou-se um sistema complexo com ciclos, trocas e processos ativos. E se o coração de Plutão já é assim, o que estará acontecendo abaixo da superfície? Na borda oeste da Sputnik Planitia existe uma cadeia montanhosa impressionante chamada Al-Idrizi Montes. Ali, o terreno deixa de ser uma superfície lisa e passa a ser dramático. Picos que variam de algumas centenas de metros até quase 3 quilômetros de altura, comparáveis às montanhas rochosas aqui na Terra. Mas as montanhas não são o maior mistério. A fenda profunda ao lado da cordilheira e o padrão de elevação crescente dos picos sugerem que algo pode ter se movimentado ao longo do tempo. Um estudo apresentado em 2019 propôs que essas montanhas podem ter migrado lentamente para leste por um processo chamado convecção em estado sólido, quando o material abaixo da superfície se move, mesmo estando congelado. Mas qual substância ou dinâmica é capaz de mover uma cadeia de montanhas inteira? Bom, isso nos leva à revelação, talvez mais surpreendente de todas. Plutão teve, ou ainda pode ter, um oceano subterrâneo. Sim, um oceano de água líquida escondido sob quilômetros de crosta congelada. Isso colocaria Plutão na mesma categoria de mundos como Europa e Encélado, corpos que abrigam oceanos subterrâneos aquecidos por energia interna. Mas como um mundo menor que a nossa Lua poderia manter água líquida tão longe do Sol? A resposta pode estar no calor gerado pelo lento decaimento radioativo em seu núcleo rochoso. O núcleo de Plutão contém isótopos radioativos de longa vida, principalmente urânio 238, tório 232 e potássio 40. Esses elementos instáveis sofrem decaimento radioativo natural, emitindo partículas alfa e beta e radiação gama ao longo de bilhões de anos. A energia cinética e a radiação liberadas durante esses decaimentos são convertidas em energia térmica ao colidirem com os átomos vizinhos no núcleo rochoso. O calor gerado no núcleo pode ter derretido ou ainda derrete o gelo adjacente, mantendo um oceano de água líquida subsuperficial. Se isso for verdade, as montanhas que vemos na superfície podem ser apenas a manifestação externa de processos profundos acontecendo abaixo. Plutão, então, não seria apenas um mundo congelado, seria um mundo ativo, com dinâmica interna, com energia e talvez com ambientes que desafiam tudo o que pensávamos sobre a borda do sistema solar. Quando olhamos para Plutão hoje, é difícil acreditar que, há pouco mais de uma década, ele era apenas um ponto borrado nas imagens do Hubble. Mas uma sonda mudou tudo. A passagem da New Horizons não apenas revelou montanhas de gelo, planícies de nitrogênio e dunas congeladas. Ela revelou um mundo surpreendentemente complexo. Estruturas como o Wright Moons e Piccard Moons levantaram outra possibilidade intrigante: criovulcões. Vulcões que não expelem lava incandescente, mas misturas geladas de água e compostos voláteis. Se confirmados, eles indicariam que Plutão foi geologicamente ativo em um passado relativamente recente, talvez até mais recente do que imaginávamos. E então, voltamos à grande questão. Se há evidências de convecção sob a superfície, se há indícios de atividade interna, se há a possibilidade de um oceano subterrâneo, o que mais pode estar escondido ali? Plutão está a quase 6 bilhões de quilômetros do Sol. Recebe uma fração minúscula da luz e do calor que chegam à Terra. Ainda assim, conseguiu preservar ou talvez sustentar processos internos complexos.
Isso muda a forma como olhamos para os mundos do cinturão de Kuiper. Se Plutão pode ser assim, o que dizer de Eris, de Makemake, de tantos outros corpos gelados que ainda são apenas pontos distantes no céu? A verdade é que a New Horizons nos deu respostas, mas talvez tenha nos dado ainda mais perguntas. E essa é a parte mais fascinante da exploração espacial. Cada vez que acreditamos estar fechando um capítulo, abrimos vários outros. E sabe o que é mais curioso? No ano do lançamento da New Horizons, Plutão deixou de ser o 9º planeta. E hoje começa a ser reconhecido como algo muito mais interessante. Um mundo dinâmico, ativo e surpreendente. Talvez no futuro enviemos outra sonda mais tecnológica ou talvez exploraremos outros mundos do cinturão de Kuiper. Claro, isso pode levar 20 anos de viagem, mas como a própria sonda New Horizons provou, vale a pena esperar, porque, no fim das contas, quanto mais nos afastamos do Sol, mais percebemos que o sistema solar ainda está cheio de surpresas, e Plutão pode ser apenas o começo. A vida inteira olhamos para o sistema solar da maneira errada. Desde criança, uma imagem simples é mostrada para a gente: o Sol no centro e os planetas girando ao redor, todos alinhados como se fosse um disco perfeito, limpo e organizado. Um sistema fácil de entender, mas essa imagem esconde muita coisa. E é aí que surge uma pergunta quase óbvia: o que existe acima e abaixo desse disco? Se você pudesse sair desse plano, subir ou descer além das órbitas dos planetas, você não encontraria vazio. Você entraria em algo muito maior e estranho. Estruturas gigantescas cercam o sistema solar em todas as direções. Nuvens de gelo que se estendem por trilhões de quilômetros, bolhas cósmicas criadas por explosões de estrelas, regiões do espaço onde o próprio Sol está viajando agora, sem que a gente sequer perceba. A verdade é que o sistema solar não é um disco isolado flutuando no nada. Ele está imerso, atravessando e sendo moldado por estruturas gigantescas. Por isso, vamos sair desse plano tradicional e explorar o que realmente existe acima, abaixo e ao redor de tudo o que conhecemos. Porque, quando abandonamos a visão plana do sistema solar, começamos a realmente enxergar nosso lugar no universo. Antes de subir ou descer, a gente precisa entender uma coisa fundamental: porque o sistema solar é um disco. Bom, isso basicamente não é coincidência, é física. Tudo começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda não existia, apenas uma gigantesca nuvem de gás e poeira perdida no espaço, fria, difusa e caótica. Mas então, algo mudou. Essa nuvem começou a colapsar sob sua própria gravidade, e à medida que ela encolhia, ela começou a girar. E quando uma estrutura como essa começa a girar, ela não continua esférica por muito tempo, ela achata, exatamente como uma massa de pizza quando girada no ar. Quanto mais rápido gira, mais ela se espalha, formando um disco. E foi exatamente isso que aconteceu. No centro, o material se acumulou e deu origem ao Sol. Ao redor, esse disco giratório, chamado de disco protoplanetário, começou a formar os planetas, grão por grão, rocha por rocha, colisão após colisão, tudo dentro desse mesmo plano achatado. E é por isso que, hoje, os planetas orbitam o Sol quase todos alinhados, como se seguissem uma estrada invisível no espaço. E essa estrada tem nome:
plano da eclíptica. No entanto, isso não é perfeito. Mercúrio, por exemplo, é inclinado em cerca de 7 graus e Plutão, quase 17 graus. Já os cometas, bom, alguns simplesmente ignoram completamente essa organização. Eles chegam em ângulos extremos quase perpendiculares, como um projétil atingindo a superfície plana de um rio. Mesmo assim, a regra geral continua válida. Os planetas principais estão todos confinados dentro de uma faixa incrivelmente fina, quase plana em escalas cósmicas. E essa aparente simplicidade que esconde o que vem a seguir, porque esse disco organizado que a gente vê, na verdade está inclinado, atravessando a galáxia de um jeito que quase ninguém imagina. Acabamos de entender o porquê do sistema solar ser basicamente um disco, mas esse disco não está reto no universo. Na verdade, ele está inclinado, e bastante, cerca de 60 graus em relação ao plano da nossa galáxia, a Via Láctea. Pensa nisso por um segundo. A Via Láctea também é um disco gigantesco, com bilhões de estrelas organizadas em braços espirais, girando ao redor de um centro. E o nosso sistema solar está dentro desse disco, mas não alinhado com ele. Nós estamos, na verdade, meio de lado, como se alguém tivesse pegado o sistema solar e inclinado ele dentro da galáxia. E isso muda completamente a forma como a gente entende acima e abaixo. Porque quando você aponta para cima no plano dos planetas, você não está indo simplesmente para fora. Na verdade, está indo em uma direção que é, ao mesmo tempo, para frente e para trás dentro da galáxia. E tem mais. O Sol, levando todos nós juntos, está viajando ao redor do centro da Via Láctea a uma velocidade absurda, cerca de 828 mil quilômetros por hora. Mas por causa dessa inclinação, nós não estamos deslizando suavemente pelo disco galáctico. Estamos cortando a galáxia em um ângulo, como um barco atravessando a água em diagonal, criando ondas e deixando um rastro atrás. E isso leva a uma conclusão ainda mais estranha. No espaço, não existe cima nem baixo. Aqui na Terra, isso até faz sentido. Afinal, a gravidade define tudo: chão, céu, direção. Mas no espaço, dois astronautas podem estar de cabeça para baixo, um em relação ao outro, e nenhum deles estaria na direção errada. Tudo depende do ponto de referência. E no nosso caso, esse ponto é o plano da eclíptica, aquele disco onde os planetas orbitam. E a partir dele, a gente consegue finalmente fazer a pergunta certa: o que existe nas direções que saem desse plano? E a resposta é muito mais impressionante do que parece. Se você sair do plano dos planetas, subir ou descer atravessando esse disco invisível, a primeira coisa que você descobre é surpreendente. A primeira grande estrutura não está só acima ou abaixo, ela está em todas as direções ao mesmo tempo. Essa estrutura é chamada de nuvem de Oort, e ela não é um disco, ela é uma esfera gigantesca envolvendo todo o sistema solar, como uma bolha invisível de detritos congelados, uma espécie de casca cósmica formada pelos restos da criação dos planetas. E a escala disso é difícil de imaginar. A nuvem de Oort começa a cerca de 2.000 unidades astronômicas do Sol e pode se estender até incríveis 100.000 unidades astronômicas. Só para comparar, Netuno, o planeta mais distante, está a apenas 30 unidades astronômicas. Ou seja, essa nuvem vai tão longe que chega a quase um quarto da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. E lá dentro existem trilhões de objetos, pequenos corpos congelados feitos de água, amônia, metano, fragmentos primitivos, praticamente intocados desde o nascimento do sistema solar. Mas como tudo isso foi parar lá?
No começo, o sistema solar era um lugar violento. Júpiter e Saturno, os dois maiores planetas do sistema solar, agiam como verdadeiros lançadores gravitacionais. Eles capturavam esses objetos e depois os arremessavam para as regiões mais distantes. Alguns foram e nunca mais voltaram, mas outros ficaram presos em órbitas gigantescas, formando essa imensa esfera que hoje nos envolve. E mesmo sendo tão distante, nós sabemos que ela está lá, porque de vez em quando ela envia visitantes, os cometas de longo período. Esses cometas vêm de todas as direções, não apenas do plano dos planetas, de cima, de baixo, de qualquer ângulo, e isso só faz sentido se eles vierem de uma estrutura esférica. Essa é a assinatura invisível da nuvem de Oort. Mas isso não é tudo. Mais perto de casa existe outra estrutura que também nos envolve completamente, só que essa não é feita de gelo, ela é feita de energia. O Sol constantemente libera um fluxo de partículas carregadas, o chamado vento solar. Esse fluxo se espalha em todas as direções até encontrar resistência, porque o espaço, ao contrário do que parece, não está vazio. Existe gás e poeira entre as estrelas, e quando o vento solar encontra esse material, ele cria uma espécie de fronteira, uma bolha, e essa bolha tem nome: heliosfera. Ela envolve todo o sistema solar como um escudo invisível, protegendo a gente de parte da radiação interestelar. Mas ela não é perfeitamente redonda. Por causa do movimento do sistema solar pela galáxia, ela fica comprimida na frente e esticada atrás, como a onda na frente de um barco e o rastro que ele deixa na água. E na borda dessa bolha existe um limite, um ponto onde o domínio do Sol termina. Esse limite é chamado de heliopausa, e além dele, chegamos a um lugar frio, vasto e praticamente desconhecido. E o mais fascinante é que nós já chegamos lá. A sonda Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2012 e a Voyager 2 em 2018. Hoje elas estão viajando nesse oceano entre as estrelas, ainda enviando dados, ainda avançando, mas já muito além da influência direta do Sol, e mesmo assim ainda dentro da imensa estrutura que nos envolve. Se continuarmos nessa jornada, atravessando a fronteira onde o vento solar perde força e indo além da nuvem de Oort, entramos no espaço interestelar. Mas, como vimos, isso não é um vazio completo. Na verdade, o sistema solar está atravessando uma região específica da galáxia nesse exato momento, uma região chamada nuvem interestelar local. Essa é uma área com uma concentração um pouco maior de gás e poeira, uma espécie de neblina cósmica espalhada entre as estrelas. E o mais curioso, ela não está só à frente do sistema solar, nem só atrás, ela se estende em todas as direções, inclusive acima e abaixo do plano dos planetas. Ou seja, ela nos envolve completamente em 3 dimensões. E à medida que o Sol orbita a Via Láctea, ele atravessa diferentes regiões como essa, algumas mais densas, outras quase vazias. É uma jornada silenciosa que já dura bilhões de anos. Mas se a gente der um passo para trás e ampliar ainda mais essa visão, aí a coisa fica realmente impressionante, porque o sistema solar inteiro está dentro de algo muito maior, uma estrutura colossal chamada bolha local. Imagine uma cavidade gigantesca no espaço com cerca de 1000 anos-luz de diâmetro, uma região onde a densidade da matéria é muito menor do que o normal, quase como um vazio, e essa bolha não surgiu por acaso, ela foi esculpida por violência cósmica. Astrônomos acreditam que, nos últimos 14 milhões de anos, pelo menos 15 supernovas explodiram nessa região. Explosões tão poderosas que varreram gás e poeira para longe, abrindo esse enorme espaço onde hoje estamos. E tem mais, o sistema solar nem sempre esteve aqui. Cerca de 5 milhões de anos atrás, nós entramos nessa bolha, atravessando sua borda, uma região mais densa onde o material foi empurrado e acumulado.
E existe evidência disso aqui na Terra. No fundo dos oceanos foram encontrados depósitos de ferro 60, um elemento radioativo que só se forma em supernovas. E o mais impressionante, a idade desses depósitos coincide exatamente com o momento em que teríamos cruzado essa fronteira. Ou seja, de certa forma, nós carregamos as marcas dessas explosões cósmicas no próprio planeta. E dentro dessa bolha, nós estamos cercados por paredes invisíveis, regiões mais densas nas bordas, onde novas estrelas estão nascendo, comprimidas pelos restos dessas antigas explosões. É como se o sistema solar estivesse flutuando dentro de uma sala gigantesca, cercada por paredes moldadas pela morte de estrelas. Explosões que aconteceram milhões de anos antes dos primeiros humanos sequer existirem. E mesmo assim, elas ajudaram a moldar o espaço onde estamos agora. Mas esse ainda não é o fim da escala, porque se continuarmos subindo ou descendo muito além disso, você sai não só do sistema solar, mas do próprio disco da galáxia. Nessa trajetória, vamos muito além do sistema solar e muito além da bolha local. Vamos começar a sair do próprio disco da Via Láctea. E é aí que surge uma última estrutura, silenciosa, antiga, quase invisível, o halo galáctico. Diferente do disco da galáxia, cheio de estrelas jovens, poeira e movimento, o halo é uma região muito mais difusa, que envolve toda a Via Láctea como uma esfera gigantesca. Ele se estende muito acima e muito abaixo do plano galáctico, e lá estão alguns dos objetos mais antigos do universo. Estrelas que nasceram quando tudo ainda era jovem, aglomerados globulares que são verdadeiras relíquias cósmicas e uma quantidade enorme de algo que nem conseguimos ver diretamente, matéria escura. Uma estrutura invisível, mas fundamental, que ajuda a manter toda a galáxia unida. E nesse ponto, acima e abaixo deixam de fazer sentido de novo, porque tudo depende da escala, do ponto de referência e do quanto você se afasta. Mas existe algo que fica claro em qualquer direção que você olhe. O sistema solar nunca esteve isolado. Aquele disco simples, organizado, que a gente aprende nos livros, é só a superfície de uma realidade muito maior. Ao nosso redor, existe uma esfera de detritos congelados que se estende por trilhões de quilômetros. Uma bolha de partículas solares que nos protege do espaço interestelar. Nuvens de gás e poeira pelas quais estamos passando nesse exato momento e uma cavidade gigantesca esculpida por explosões de estrelas que moldou a região onde vivemos. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Tudo isso envolvendo a gente agora. E talvez a coisa mais impressionante de todas seja essa. No meio de toda essa complexidade, dessas estruturas invisíveis, dessas escalas inimagináveis, a vida surgiu. Aqui, em um pequeno planeta rochoso, orbitando uma estrela comum em um canto qualquer da galáxia. Nós não estamos olhando para o universo de fora, nós somos parte dele. E enquanto você assiste a esse vídeo, uma sonda lançada há décadas continua sua jornada silenciosa, atravessando o espaço interestelar, levando com ela um pedaço da nossa história. Uma história escrita em um pequeno e pálido ponto azul. Em janeiro de 2026, a cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, recebeu um dos encontros científicos mais importantes da astronomia mundial.
Para a maioria das pessoas, seria apenas mais um congresso, mais uma apresentação, mas naquele auditório, algo diferente estava prestes a acontecer. Quando a astrônoma Andrea Dupré se levantou para falar, ninguém imaginava que estavam prestes a ouvir uma das descobertas mais importantes dos últimos anos. O resultado de 8 anos de observações, análises minuciosas e dados coletados com alguns dos telescópios mais poderosos já construídos. Ela respira fundo e faz o anúncio. Betelgeuse, a supergigante vermelha que brilha na constelação de Órion, não está sozinha. Por séculos, astrônomos observaram Betelgeuse com uma mistura de fascínio e confusão. Algo nela simplesmente não se encaixava. Seu brilho variava de forma estranha, seus ciclos pareciam inconsistentes e nenhum modelo conseguia explicar tudo ao mesmo tempo. Era como tentar entender um relógio que só funciona de vez em quando. Mas agora, graças a anos de estudo e equipamentos de última geração, finalmente as peças começam a se encaixar. Betelgeuse é uma supergigante vermelha com um raio cerca de 700 vezes maior que o do Sol. Isso significa que, dentro do volume ocupado por Betelgeuse, caberiam mais de 400 milhões de sóis. É isso mesmo, 400 milhões. Se colocássemos Betelgeuse no centro do Sistema Solar, no lugar do Sol, sua superfície se estenderia além da órbita de Júpiter. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte simplesmente deixariam de existir, seriam vaporizados pelo calor do seu forno nuclear, não sobraria nada dos planetas rochosos. Mas Betelgeuse não impressiona apenas pelo tamanho, ela emite cerca de 135 mil vezes mais energia que o Sol. Mesmo estando a aproximadamente 650 anos-luz de distância, ainda aparece como uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu noturno, um verdadeiro farol cósmico, visível a olho nu há milhares de anos. E aqui entra um detalhe raríssimo. A maioria das estrelas, mesmo observadas pelos telescópios mais poderosos, aparece apenas como pontos de luz. Mas Betelgeuse é tão grande e relativamente tão próxima que conseguimos ver o seu disco. Uma esfera fervilhante de plasma, com regiões mais quentes, regiões mais frias e estruturas que mudam com o tempo. A própria atmosfera de Betelgeuse é um espetáculo à parte. Ela é tão extensa que chega a centenas de milhões de quilômetros. Ao mesmo tempo, é incrivelmente rarefeita, mais diluída do que o ar que respiramos, e ainda assim, palco de fenômenos violentíssimos. Estamos falando de células convectivas do tamanho de planetas, ventos estelares soprando a centenas de quilômetros por segundo, ejeções de matéria tão grandes que lançam no espaço massas maiores que a Terra inteira. Tudo isso deixa claro que Betelgeuse não é uma estrela estável e tranquila. Ela pulsa, ela se expande e se contrai em ciclos de cerca de 400 dias, como um coração cósmico batendo lentamente. Cada pulsação altera seu brilho, sua forma e sua atmosfera. Mas havia algo a mais. Além desse ritmo conhecido, Betelgeuse apresentava um segundo ciclo, muito mais lento e enigmático, um padrão que se repetia a cada 6 anos, aproximadamente 2100 dias. Um comportamento que ninguém conseguia explicar de forma convincente. E por décadas, essa pergunta ficou no ar. O que exatamente faz Betelgeuse manter esse padrão? Alguns cientistas sugeriram que o fenômeno vinha de células convectivas gigantes, bolhas de plasma quente subindo e descendo na superfície da estrela. Outros apostaram em nuvens de poeira, formadas por material ejetado pela própria Betelgeuse, que de tempos em tempos obscureciam sua luz. Também houve quem apontasse para campos magnéticos caóticos, algo ainda pouco compreendido em estrelas desse porte. Todas essas ideias faziam sentido até certo ponto, mas todas deixavam lacunas, nenhuma explicava tudo. Então veio o evento que transformou o mistério em manchete mundial. Entre 2019 e 2020, Betelgeuse passou pelo episódio mais dramático já observado em sua história recente, a chamada Grande Escuridão.
Em poucos meses, a estrela perdeu mais de 2/3 do seu brilho normal. Para quem observava da Terra, parecia que Betelgeuse estava literalmente se apagando no céu. A internet entrou em colapso. Todo tipo de veículo midiático começou a repetir a mesma pergunta: Betelgeuse vai explodir? A possibilidade de testemunhar uma supernova tão próxima, algo que não acontece há milhares de anos, parecia real. Afinal, Betelgeuse é uma supergigante vermelha, uma estrela no fim da vida. Tudo indicava que aquele poderia ser o sinal do seu fim, mas, infelizmente, ou felizmente, não era. Observações posteriores mostraram que o escurecimento havia sido causado por uma ejeção colossal de matéria. Betelgeuse lançou uma quantidade absurda de gás quente ao espaço. Esse material esfriou, formou poeira e criou uma nuvem com mais de 180 milhões de quilômetros de extensão, parcialmente bloqueando a luz da estrela quando vista da Terra. Ainda assim, uma pergunta permanecia sem resposta: por que Betelgeuse ejeta tanta matéria? Por que esses eventos pareciam seguir um ritmo quase regular? E, principalmente, porque o misterioso ciclo de 6 anos se encaixa tão perfeitamente nesses episódios. Bom, foi aí que uma ideia antiga começou a ganhar força novamente. E se Betelgeuse não estivesse sozinha? A ideia de que Betelgeuse pudesse ter uma companheira não era nova, ela já havia sido sugerida antes. O problema é que provar isso parecia impossível. Se essa estrela existisse, ela estaria completamente afogada no brilho insano da supergigante vermelha. Até que, em 2024, 2 grupos de pesquisa independentes decidiram atacar o problema de outra forma. Ao invés de buscar imagens diretas, eles mergulharam em mais de um século de observações, registros fotométricos antigos, placas fotográficas esquecidas em arquivos, medições espectroscópicas modernas, dados coletados ao longo de gerações. Quando todos esses dados foram colocados lado a lado, o resultado foi surpreendente. Os números batiam. As variações de brilho de Betelgeuse eram compatíveis com a presença de um objeto em órbita. Mais do que isso, os modelos permitiam estimar onde essa estrela deveria estar, qual seria sua massa aproximada, qual seu período orbital e até em que momentos ela estaria visível ou escondida atrás da gigante vermelha. Mas prever é uma coisa, ver é outra completamente diferente. Betelgeuse é cerca de 600 mil vezes mais brilhante do que essa possível companheira. Tentar enxergá-la seria como fotografar um vagalume colado a um holofote. Esse impasse permaneceu até julho de 2025, quando alguém decidiu tentar algo diferente. O astrônomo Steve Howell, da NASA, apontou o telescópio Gemini para Betelgeuse, mas o verdadeiro segredo não era apenas o telescópio, era o instrumento acoplado a ele. Chamado Alopec, raposa em havaiano, esse equipamento usa uma técnica chamada imageamento speckle. A ideia é simples e genial: capturar milhares de exposições ultra rápidas, tão curtas que a turbulência da atmosfera não tem tempo de distorcer a imagem. Depois, essas imagens são combinadas em uma única fotografia extremamente nítida. No dia 21 de julho de 2025, o resultado apareceu. Exatamente onde os modelos previam, havia um ponto de luz fraco, quase um fantasma ao lado de Betelgeuse. A estrela companheira realmente existia. Ela é jovem, de tipo espectral A ou B, quente, azul esbranquiçada, ainda em fase de pré-sequência principal, ou seja, nem sequer iniciou de forma estável a fusão do hidrogênio em seu núcleo. Possui cerca de 1,6 vezes a massa do Sol, mas é várias magnitudes mais fraca que Betelgeuse no espectro visível. Bom, estrela confirmada, precisávamos de um nome. Já que Betelgeuse vem do árabe e significa a mão de Al-Jawza, a companheira recebeu o nome de Siwar-Ra, derivado de
de Siwar, que significa pulseira, ou seja, a mão e sua pulseira. O nome foi oficialmente reconhecido em setembro de 2025 pela União Astronômica Internacional, mas o detalhe mais impressionante ainda estava por vir. A órbita de Siwar-Ha fica a cerca de 600 milhões de quilômetros de distância do centro de Betelgeuse. Isso não a coloca apenas perto da estrela, coloca Siwar-Ha dentro da atmosfera externa da supergigante. Ela não orbita ao redor de Betelgeuse como a Lua orbita a Terra. Ela mergulha, atravessa gás incandescente, corta a atmosfera da estrela como um projétil atravessando uma neblina cósmica. E se isso já não é absurdo o suficiente, o que foi observado poucos meses depois elevou essa história a um nível completamente novo. A confirmação visual de Siwar-Ha já era extraordinária, mas o que realmente transformou essa descoberta em algo inegável veio poucos meses depois, e não em imagens, mas na luz. Durante quase 8 anos, a equipe liderada por Andrea Dupri vinha observando Betelgeuse de forma obsessiva. Não com um único instrumento, mas com uma combinação poderosa: o telescópio espacial Hubble e alguns dos melhores telescópios terrestres do mundo. O foco dessas observações estava no ultravioleta, especificamente na luz emitida por átomos de ferro ionizado na atmosfera de Betelgeuse. Esse tipo de luz é extremamente sensível a movimentos, densidade e temperatura do gás. Em outras palavras, é perfeita para detectar perturbações invisíveis a olho nu. E foi exatamente isso que eles viram. Quando Siwar-Ha passava na frente de Betelgeuse, do nosso ponto de vista, o espectro mostrava um pico intenso de luz deslocada para o azul, um sinal clássico de gás se movendo rapidamente em nossa direção. Mas quando a estrela companheira completava a passagem e ficava atrás da supergigante, esse pico simplesmente desaparecia, como se algo estivesse absorvendo aquela radiação. Não era um erro, não era um ruído, era um padrão claro e repetitivo. E a explicação para isso é simplesmente impressionante. À medida que Siwar-Ha atravessa a atmosfera colossal de Betelgeuse, ela cria um rastro de gás denso. Exatamente como uma bala atravessando a água, o objeto passa, mas deixa para trás uma região perturbada, comprimida e aquecida. Esse rastro permanece por semanas, às vezes meses, absorvendo parte da radiação ultravioleta emitida pela atmosfera da estrela gigante. O resultado é uma alteração direta, mensurável e inconfundível no espectro observado da Terra. Isso é fascinante porque esse rastro não deixa espaço para dúvidas. Ele é a assinatura física da passagem de Siwar-Ha pela atmosfera de Betelgeuse. Agora, tudo faz sentido. O ciclo misterioso de 6 anos, as ejeções violentas de matéria, a grande escuridão de 2019 e 2020. A presença constante dessa estrela companheira mergulhando repetidamente na atmosfera instável da supergigante não apenas explica esses fenômenos, ela provavelmente é a culpada por eles. As forças de maré exercidas por Siwar-Ha podem comprimir regiões do gás, amplificar instabilidades e provocar ejeções que, sem essa interação, talvez nunca ocorressem. E isso muda completamente a história. Betelgeuse não estava morrendo, ela estava interagindo. Mais importante ainda, os dados mostram que Betelgeuse não vai explodir tão cedo. A estrela ainda está na fase de fusão de hélio em seu núcleo, um estágio que pode durar centenas de milhares de anos. As chances de vermos sua supernova durante a nossa vida são menores que 0,1%. Isso não quer dizer que a explosão não irá acontecer. Um dia, Betelgeuse vai brilhar como uma lua no céu, mesmo durante o dia. Mas esse dia ainda está muito distante. Siwar-Ha, por outro lado, não terá a mesma sorte. As estimativas indicam que, em apenas alguns milhares de anos, ela será engolida pela supergigante, fundindo-se a ela muito antes da supernova final.
Por milênios, Betelgeuse brilhou na constelação de Órion como um símbolo de poder solitário. Mas agora sabemos, essa solidão era apenas uma ilusão. Escondida em seu brilho, uma pequena estrela sempre esteve lá, deixando marcas, moldando seu comportamento e nos lembrando de algo fundamental. Mesmo as estrelas mais estudadas do céu ainda guardam segredos capazes de nos surpreender. Essa mancha pequena que conseguimos ver no céu noturno não parece muita coisa, apenas um objeto difuso e aparentemente estático. Mas na verdade, essa é uma das estruturas mais monstruosas da nossa vizinhança cósmica, a gigantesca Galáxia de Andrômeda. Um colosso com quase 1 trilhão de estrelas, bilhões de planetas e uma estrutura tão grande que desafia qualquer tentativa de compreensão. E ela está vindo na nossa direção nesse exato momento. Andrômeda se aproxima da Via Láctea a mais de 100 km por segundo. Pode parecer lento, mas no tempo do universo, isso significa uma coisa: a colisão já começou. Mesmo estando a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, nós já estamos presos nesse encontro inevitável. Não é uma possibilidade distante, não é uma hipótese teórica, é o futuro da nossa galáxia já em movimento. E o mais impressionante, você pode ver tudo isso a olho nu, sem telescópios, sem tecnologia avançada. A coisa mais distante que um ser humano pode enxergar a olho nu no universo está lá, silenciosa, crescendo no céu, noite após noite. Mas o que exatamente estamos vendo quando olhamos para Andrômeda? Qual a dinâmica dessa estrutura gigantesca? E o mais importante, o que realmente vai acontecer quando essas duas galáxias colidirem? Por muito tempo, nós acreditamos que a nossa galáxia era tudo. Afinal, a Via Láctea parecia imensa, dominante, praticamente infinita. E, de certa forma, ela realmente é bem grande, com mais de 200 bilhões de estrelas espalhadas por um disco com cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro. Com esse tamanho, já é difícil compreender a magnitude da nossa galáxia. Mas Andrômeda leva tudo isso a outro patamar. Essa não é apenas outra galáxia, ela é muito maior. Estamos falando de uma estrutura com cerca de 220 mil anos-luz de extensão, e um número que simplesmente quebra qualquer referência, quase 1 trilhão de estrelas. E não para por aí, Andrômeda também é cerca de 25% mais luminosa do que a Via Láctea, ou seja, em praticamente todos os aspectos que conseguimos medir, tamanho, massa, quantidade de estrelas, ela leva vantagem. E isso muda tudo, porque dentro do que os astrônomos chamam de grupo local, uma espécie de vizinhança cósmica formada por dezenas de galáxias, existem duas grandes forças dominantes. De um lado, nós, do outro, Andrômeda. E, nesse confronto silencioso que já está em andamento, nós não somos o lado dominante. Mas talvez o mais curioso de tudo esteja acontecendo agora, porque enquanto a Via Láctea continua formando estrelas em um ritmo relativamente intenso, Andrômeda parece mais calma e estável. Ela produz cerca de uma massa solar por ano em novas estrelas, enquanto a nossa galáxia forma entre 3 e 5 sóis. Isso sugere algo surpreendente. Andrômeda já teve um passado mais violento, mais ativo, mais caótico, e hoje está em uma fase mais calma, enquanto nós ainda estamos no meio do processo. Mas, apesar de Andrômeda estar relativamente estável, isso não significa que ela seja estática. Na verdade, apesar dessa mancha parecer uma estrutura calma, ela é tudo menos tranquila. A galáxia de Andrômeda não está simplesmente existindo no espaço, ela está interagindo, consumindo e remodelando tudo ao seu redor.
Ao redor dela orbitam mais de 20 galáxias anãs, pequenas, frágeis, presas pela sua gravidade. Entre elas, duas se destacam, a Messier 32 e a Messier 110. Hoje, elas parecem discretas, quase insignificantes, mas as evidências contam outra história. Acredita-se que a Messier 32 já foi muito maior, muito mais complexa, até que chegou perto demais de Andrômeda e começou a ser destruída. Sua estrutura foi dilacerada, suas estrelas arrancadas, e parte desse material acabou sendo absorvido pela própria Andrômeda. Um verdadeiro processo de canibalismo cósmico, e isso não é um caso isolado. Observações revelaram correntes inteiras de estrelas, verdadeiros rios estelares espalhados pelo halo da galáxia, fragmentos de sistemas menores que foram despedaçados ao longo de bilhões de anos. A Messier 110 também carrega cicatrizes desse passado, com sinais de interações recentes e até presença de poeira, indicando que esses encontros ainda estão acontecendo de forma contínua. E se isso já não fosse impressionante o suficiente, Andrômeda também abriga algo ainda mais extremo. Cerca de 460 aglomerados globulares orbitando ao seu redor. Estruturas antigas, densas, contendo centenas de milhares, às vezes milhões de estrelas. Entre eles existe um que se destaca, o colossal Mayael 2, também conhecido como G1, um objeto tão massivo e brilhante que supera qualquer aglomerado da nossa galáxia. Alguns cientistas acreditam que ele pode não ser apenas um aglomerado, mas sim o que restou do núcleo de uma galáxia inteira que foi devorada. E tudo isso deixa uma coisa muito clara: Andrômeda não chegou até aqui por acaso. Ela cresceu absorvendo, destruindo e incorporando outros sistemas ao longo do tempo. E mesmo hoje, bilhões de anos depois, esse processo ainda não terminou. Na verdade, ela pode estar apenas esperando o próximo grande encontro. No entanto, os mistérios de Andrômeda não param por aí, porque no coração da galáxia existe algo que não deveria estar lá. Em 1991, quando o telescópio espacial Hubble observou o núcleo de Andrômeda com mais detalhes, além de nos proporcionar essa imagem incrível, ele também revelou uma estrutura inesperada: dois centros, duas concentrações de estrelas, uma azul e a outra vermelha, separadas por apenas alguns anos-luz, como se a galáxia tivesse dois corações. Mas isso não é apenas estranho, é um sinal de que algo extremamente violento aconteceu ali. Mas o que exatamente? Bom, no verdadeiro centro galáctico, escondido na região menos brilhante, existe um monstro. Um buraco negro supermassivo com cerca de 140 milhões de vezes a massa do Sol. Um objeto tão extremo que distorce o espaço, o tempo e tudo ao seu redor. Mas aí fica a pergunta: se existe apenas um buraco negro supermassivo, por que Andrômeda parece ter dois núcleos? Anos se passaram e ainda não tínhamos uma resposta para esse fenômeno, até que finalmente, em 2012, os astrônomos chegaram a uma conclusão. A bolha azul é, na verdade, um aglomerado de estrelas jovens e extremamente quentes em torno do buraco negro supermassivo de Andrômeda, uma característica também encontrada no núcleo da Via Láctea, indicando que essa pode ser uma característica comum em muitas galáxias. Já a bolha vermelha é, na verdade, um disco elíptico de estrelas mais velhas que cercam um aglomerado azul e o buraco negro supermassivo. Curiosamente, não vemos esse disco estelar vermelho na Via Láctea, e a explicação para isso é fascinante. Há mais de 1 bilhão de anos, uma galáxia colide e começa a se fundir com Andrômeda. O buraco negro da galáxia em colisão é atraído para perto do buraco negro de Andrômeda, que é maior. Logo, eles começam a orbitar um ao outro, em uma dança gravitacional violenta. Quando isso acontece, o material no centro das galáxias é puxado em direção aos buracos negros e começa a orbitá-los a alguns anos-luz de distância. Esse material eventualmente se aglutina e forma novas estrelas, criando um anel em torno dos buracos negros.
Finalmente, os buracos negros se fundem em um evento poderoso, produzindo uma explosão de ondas gravitacionais. Como um desses buracos negros em fusão era muito menor que o outro, essa explosão não irradiou uniformemente em todas as direções, e sim se concentrou em uma delas. Quando isso aconteceu, consequentemente, as estrelas em órbita também receberam um chute gravitacional e suas órbitas foram perturbadas, criando uma nova órbita elíptica. Com essa nova órbita, eles aceleram à medida que se aproximam do buraco negro e depois desaceleram quando estão mais longe. Ou seja, esse núcleo duplo é uma ilusão criada pelas estrelas, que desaceleram quando estão mais longe do buraco negro, como se fossem faróis de carros em um trânsito congestionado, e depois se espalham conforme a velocidade da órbita aumenta. As bolhas de estrelas azuis que vemos são mais jovens, então elas apareceram mais tarde, por isso, muito provavelmente não tiveram suas órbitas perturbadas. Mas isso, porém, é apenas uma possível série de eventos que poderiam ter resultado no que vemos hoje. No centro de Andrômeda, os estudos não param, e esse é o primeiro passo para entender o que está acontecendo nesse lugar incrível. Bom, o fato é que ainda existem lacunas na nossa compreensão sobre o centro de Andrômeda, mas uma coisa temos certeza: Andrômeda está vindo em nossa direção a uma velocidade cada vez maior. Hoje, ela se aproxima da Via Láctea a cerca de 110 km por segundo, e não estamos falando de algo hipotético. As medições são claras. O desvio para o azul da luz de Andrômeda confirma. Ela está se aproximando, e o encontro já tem data marcada. Daqui a cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda vão colidir. Mas não como você imagina. Galáxias não se chocam como carros. Elas basicamente atravessam umas às outras, como dois enxames gigantescos, onde cada estrela passa pela outra, cercada por vastidões de vazio. As chances de colisões diretas entre estrelas nesse encontro são extremamente pequenas, mas isso não significa que estaremos seguros. Simulações mostram que existe cerca de 50% de chance do nosso sistema solar ser lançado para uma região muito mais distante do centro galáctico, e uma chance real de sermos completamente expulsos da galáxia resultante, jogados no espaço intergaláctico. No entanto, quando tudo isso acontecer, a Terra provavelmente já não existirá como um mundo habitável, já que nesse ponto o Sol já terá se expandido e, provavelmente, destruída a Terra no processo. Ou seja, o fim do nosso planeta não virá da colisão de galáxias, ele virá do próprio Sol. E, no fim de tudo, essas duas gigantes vão se fundir, formando algo completamente novo. Talvez uma galáxia elíptica gigantesca, talvez algo ainda mais estranho. E, com o tempo, todas as outras galáxias do grupo local também serão absorvidas, até que tudo se torne uma única estrutura colossal. Onde antes existiam várias galáxias separadas, restará apenas uma, e, nesse momento, o céu nunca mais será o mesmo. Olhar para a galáxia de Andrômeda é olhar para duas coisas ao mesmo tempo: o passado e o futuro. A luz que você vê hoje é a galáxia de Andrômeda como ela era há 2,5 milhões de anos atrás. Muito antes de qualquer civilização, muito antes da história humana que conhecemos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo também é um vislumbre do que ainda vai acontecer com a nossa própria galáxia. Um destino que já está em movimento, silencioso, inevitável, imparável. E talvez o mais desconcertante de tudo não seja a colisão, nem a escala, nem a violência desses eventos, mas o que esses números significam. Com cerca de 1 trilhão de estrelas, Andrômeda muda completamente a forma como pensamos sobre a vida no universo, porque, mesmo que a vida seja rara, um número como esse torna quase impossível imaginar que nada tenha acontecido lá. Civilizações podem ter surgido e desaparecido, planetas podem ter sido habitados e esquecidos,
Histórias inteiras podem ter começado e terminado antes mesmo da Terra existir. E nós, infelizmente, nunca saberemos, porque quando olhamos para Andrômeda, não estamos vendo o presente, estamos vendo um eco, um registro antigo de algo que já mudou. E, ainda assim, esse mesmo objeto distante carrega o futuro da nossa própria galáxia. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais impressionante, porque, no fim das contas, nós somos pequenos, um planeta orbitando uma estrela comum nos limites de uma galáxia que nem sequer é a maior da sua vizinhança. Mas existe algo que nos torna únicos. Nós conseguimos olhar para tudo isso e entender. Medir distâncias impossíveis, calcular massas absurdas, revelar estruturas que estão a milhões de anos-luz de distância. Nós somos, de certa forma, o universo tentando compreender a si mesmo. E aquele pequeno borrão no céu, que muitas vezes passa despercebido, carrega uma das histórias mais grandiosas já contadas. Uma história sobre origem, transformação e destino. Desde que a humanidade começou a observar o céu, sempre houve a impressão de que, por mais longe que olhássemos, algo continuava além, como se o universo estivesse constantemente um passo à frente da nossa curiosidade. Com o passar do tempo, aprendemos a enxergar cada vez mais longe, primeiro a olho nu, depois com telescópios e hoje em dia com sondas e instrumentos capazes de captar formas de luz que não podemos enxergar. Mas, mesmo com toda essa tecnologia, existe um limite, um ponto onde as estrelas deixam de aparecer, onde não vemos galáxias, nem nebulosas, nem qualquer estrutura familiar. Não porque o universo acabe ali, mas porque a nossa capacidade de observação chega ao seu limite máximo. A partir desse momento, a pergunta muda de forma. Não se trata mais de onde o universo termina, mas até onde conseguimos alcançar a informação que chega até nós, até onde a luz teve tempo de chegar até a Terra. É assim que, pouco a pouco, começamos a entender que a chamada borda do universo não é um lugar físico, é um horizonte, um limite imposto pelo tempo, pela expansão do espaço e pela própria história do cosmos. E é justamente ao cruzar esse raciocínio que entramos no território mais fascinante de todos, o limite do universo observável, o ponto onde o que vemos deixa de ser imagem e passa a ser apenas possibilidade. Mas então, até onde vai esse limite e o que pode existir além dele? Bom, vamos descobrir. Quando falamos sobre a borda do universo, a primeira coisa que precisamos entender é que não estamos falando do fim de tudo. Não existe uma placa dizendo "daqui ninguém passa". O que realmente existe é um limite muito mais sutil, o limite do que conseguimos observar. Esse limite recebe um nome intuitivo: o universo observável. Ele representa toda a região do cosmos de onde a luz teve tempo suficiente para chegar até nós desde o início do universo. E esse detalhe muda tudo, porque o universo pode ser muito maior do que isso, possivelmente infinito, mas nós só conseguimos enxergar uma parte específica dele, como se estivéssemos presos dentro de uma enorme bolha cósmica. Essa bolha se estende por cerca de 46 bilhões de anos-luz em todas as direções. Isso significa que, olhando para qualquer ponto do céu, existe um horizonte além do qual simplesmente não há informação acessível. Não porque não exista nada lá, mas porque a luz dessas regiões ainda não chegou até aqui, e talvez nunca chegue. E aqui surge algo curioso. Independentemente de onde você esteja dentro do universo, você sempre estará no centro do seu próprio universo observável. Não porque você ocupa uma posição especial no cosmos,
cosmos, mas porque a observação depende do ponto onde você está. Nesse sentido, todos nós somos o centro da nossa própria bolha de realidade. Mas para entender essas distâncias absurdas, precisamos falar sobre como é medido o espaço no universo. Apesar do nome, ano-luz não é uma medida de tempo, mas de distância. Ele representa o caminho que a luz percorre em um ano, e a luz viaja incrivelmente rápido, cerca de 300 mil quilômetros por segundo. É isso, o espaço é tão gigantesco que precisamos usar o tempo da própria luz como régua cósmica. E existe uma regra fundamental no universo: nada pode se mover através do espaço mais rápido do que a luz. Essa é uma das leis mais sólidas da física. Por isso, quando olhamos para objetos extremamente distantes, estamos olhando para o passado. Uma galáxia a 1 bilhão de anos-luz de distância aparece para nós como era há 1 bilhão de anos atrás. Quer um exemplo mais prático? O Sol está a uma distância de 8 minutos-luz de nós. Então, isso significa que se ele explodir agora, só iríamos saber daqui a 8 minutos. O fato é que quanto mais longe olhamos, mais fundo no tempo viajamos. Isso significa que tudo que existe dentro dessa bolha observável, estrelas, galáxias, nebulosas e até os objetos mais extremos do cosmos, é limitado pelo tempo que a luz levou para chegar até nós. Fora dela, o universo continua, mas em um completo silêncio visual. E é exatamente quando entendemos esse limite que a pergunta se torna ainda mais inquietante. Se existe um horizonte onde a luz simplesmente para de chegar, o que realmente existe além dela? Agora que entendemos que existe um limite para o que podemos observar, isso talvez possa explicar a parte escura que vemos no céu à noite. Afinal, apesar de estar pontilhado de estrelas, a maior parte é escura, certo? Não é bem assim. O preto que vemos no espaço profundo não é o fim do universo. É apenas o ponto onde nossos olhos deixam de funcionar como ferramentas de observação. Na verdade, na fronteira do universo observável existe luz. Uma luz extremamente antiga, a primeira luz que já existiu. Ela nasceu quando o universo ainda era jovem, logo após o evento que chamamos de Big Bang. Não foi uma explosão no espaço, mas a expansão do próprio espaço, liberando matéria, energia e luz. Essa luz ainda está lá, viajando pelo cosmos há bilhões de anos. O problema é que ela mudou demais no caminho. Para entender isso, precisamos imaginar a luz não como algo fixo, mas como ondas, semelhantes às ondulações que se espalham na superfície de um lago. Quando uma pedra cai na água, as ondas começam bem definidas, próximas umas das outras. Mas, à medida que se afastam do ponto de origem, essas ondas se esticam, ficam mais longas, mais suaves, até quase desaparecerem aos nossos olhos. Com a luz acontece algo parecido. À medida que o universo se expande, o próprio espaço estica essas ondas luminosas. Quanto mais distante e mais antiga é a luz, mais alongada ela se torna. Em algum ponto, ela simplesmente deixa de fazer parte do espectro visível. Não porque desapareceu, mas porque nossos olhos não foram feitos para enxergá-la. É por isso que, ao olhar para o céu profundo, vemos escuridão. Não estamos olhando para o nada, estamos olhando para uma região onde a luz ficou velha demais para ser vista. E foi exatamente por isso que criamos instrumentos capazes de enxergar além dos limites humanos. Telescópios como o James Webb, obviamente, têm o poder de ver muito além do que nós conseguimos. Eles não dependem da luz visível, eles enxergam no infravermelho, uma faixa onde essa luz antiga ainda pode ser detectada. Através desses olhos artificiais, o espaço deixa de ser tão escuro. Galáxias surgem onde antes havia apenas vazio. Estruturas extremamente antigas aparecem, algumas formadas pouco tempo depois do início do universo. Mas, mesmo com toda essa tecnologia, ainda existe um limite. Chega um ponto em que nem o infravermelho é suficiente. Um ponto onde nenhuma galáxia, estrela ou qualquer forma reconhecível pode ser vista.
Não porque não exista nada ali, mas porque a luz cruzou um limiar final. E quando isso acontece, estamos finalmente diante da verdadeira fronteira da nossa percepção cósmica. Quando chegamos a esse ponto da nossa jornada, já ultrapassamos tudo aquilo que pode ser visto com os olhos, e até mesmo com os telescópios mais avançados. Não existem mais galáxias à frente, não existem estrelas. O universo parece finalmente ter acabado, mas ele não acabou. Na verdade, aqui começa uma forma de luz tão estranha que quase não parece mais luz. À medida que o universo se expandiu ao longo de bilhões de anos, aquelas ondas luminosas primordiais continuaram sendo esticadas, alongadas, até escaparem completamente do infravermelho. Quando isso acontece, a luz entra em uma região ainda mais profunda do espectro eletromagnético, o micro-ondas. E sim, nesse exato momento, você está sendo atravessado por elas. Essas micro-ondas vêm de todas as direções do céu, de forma quase perfeitamente uniforme. Elas não carregam imagens, não revelam galáxias nem estrelas. O que elas carregam é algo muito mais antigo: o eco térmico do nascimento do universo. Essa radiação recebe um nome especial: radiação cósmica de fundo, ou simplesmente CMB. Essa é a luz mais antiga que conseguimos detectar, um fóssil cósmico, um retrato do universo quando ele tinha apenas cerca de 380 mil anos de idade, um bebê em termos cósmicos. Quando representamos essa radiação em mapas, ela não aparece como realmente é. Aqueles famosos mapas coloridos não são fotografias, são mapas de temperatura. As cores mostram variações minúsculas, diferenças de energia tão pequenas que beiram o impossível de medir. Mas são exatamente essas imperfeições que mudaram tudo, porque elas nos dizem algo fundamental: o universo nunca foi perfeitamente uniforme. Essas pequenas variações registradas na CMB são as sementes de tudo o que existe hoje. Regiões levemente mais densas acabaram colapsando sob a gravidade, formando estrelas, galáxias, aglomerados inteiros. Onde hoje vemos essa vasta teia cósmica, um dia existiram apenas essas irregularidades quase imperceptíveis no fundo de micro-ondas. E é aqui que tocamos, finalmente, a verdadeira borda do universo observável. Não uma parede, não um vazio absoluto, mas uma superfície de luz antiga, tão esticada pelo tempo e pela expansão que só pode ser percebida com instrumentos extremamente sensíveis. Essa radiação nos envolve como uma concha perfeita, marcando o limite máximo de tudo o que podemos, em princípio, observar. Além dela, não há imagens, não há dados diretos, apenas hipóteses. A borda do universo, afinal, não é o fim do espaço, é o ponto onde a informação para de chegar até nós. A luz que forma essa, entre aspas, parede do universo observável, ou seja, a radiação cósmica de fundo, tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que ela começou sua jornada quando o universo ainda era extremamente jovem. Até aqui, tudo parece normal. O problema surge quando medimos a distância até essa luz. Hoje, essa fronteira está a mais de 46 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções. E isso, num primeiro momento, não faz o menor sentido. Afinal, como algo com apenas 13,8 bilhões de anos pode estar tão absurdamente longe? Se a luz viaja sempre à mesma velocidade e nada pode se mover mais rápido do que ela, então esse número simplesmente não deveria existir. Pela lógica comum, a borda do universo observável deveria estar a, no máximo, 13,8 bilhões de anos-luz, mas não está. Ela está mais de 3 vezes além disso. Bom, durante muito tempo, esse paradoxo parecia um erro, um problema nos cálculos, uma inconsistência nos modelos, até que ficou claro que o erro não estava nos números, mas na forma como imaginamos o próprio espaço. Para entender isso, precisamos voltar ao início do século XX e a um dos maiores nomes da ciência, Albert Einstein.
Ao desenvolver a teoria da relatividade geral, Einstein revelou algo profundamente contraintuitivo: o espaço e tempo não são rígidos. Eles formam uma única estrutura, o espaço-tempo, capaz de se curvar, se deformar e se expandir. Mas, mesmo com essa revolução, Einstein ainda acreditava que o universo, como um todo, fosse estático e eterno. Isso era um problema. Pela própria teoria da gravidade, um universo cheio de matéria deveria colapsar sobre si mesmo. Para contornar isso, Einstein introduziu um termo extra em suas equações: uma espécie de força repulsiva agindo no espaço vazio, equilibrando a gravidade e mantendo o universo parado. Mais tarde, descobrimos que o universo não é estático, ele está se expandindo, e não apenas isso, essa expansão está acelerando. Einstein errou ao tentar congelar o cosmos, mas acertou ao prever que o próprio espaço poderia exercer uma força. E é aqui que o paradoxo se resolve. A luz da borda do universo não viajou 46 bilhões de anos-luz através de um espaço fixo. Ela viajou por um espaço que estava se esticando enquanto ela se movia. Durante sua jornada, o próprio tecido do universo se expandiu, aumentando a distância entre o ponto de origem da luz e nós. Nada se moveu mais rápido que a luz, mas o espaço entre as coisas cresceu. E o mais impressionante, essa expansão não tem limite de velocidade. Eu sei que parece confuso, afinal, vimos que uma das regras fundamentais da física é que nada pode viajar mais rápido que a luz. Mas é aí que tá a pegadinha. Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz dentro do espaço-tempo. A expansão do universo é o próprio espaço-tempo se esticando, o que é um fenômeno diferente e permitido pela física moderna, não afetando a regra da velocidade da luz. É por isso que conseguimos observar uma luz tão antiga vinda de tão longe, e é por isso que, mesmo viajando para sempre, jamais alcançaríamos a borda do universo observável, porque enquanto olhamos para ela, ela continua se afastando. Até aqui, descobrimos que o universo está em expansão, mas essa não é toda a história. O que realmente mudou nossa compreensão do cosmos foi perceber que essa expansão não está desacelerando. Como vimos, ela está acelerando. Algo está empurrando o próprio espaço-tempo para fora, algo invisível, silencioso e extremamente poderoso. Uma força que não age como a gravidade, que não puxa. Ela empurra. Quanto mais espaço existe entre dois pontos, mais forte esse empurrão se torna. E quanto mais o universo cresce, mais rápido ele passa a crescer ainda mais. Essa energia não vem de estrelas, nem de galáxias, nem de explosões cósmicas. Ela parece surgir do próprio vazio, do espaço aparentemente sem nada. Um tipo de energia que transforma um nada em um motor cósmico, afastando galáxias, esticando o tecido do universo e criando regiões que jamais poderão se comunicar entre si. É por causa dessa aceleração que o horizonte do universo observável não é fixo, ele está em constante movimento. Galáxias que hoje ainda conseguimos observar estão lentamente atravessando um limite invisível, um ponto a partir do qual sua luz nunca mais conseguirá nos alcançar. Não porque elas deixaram de existir, mas porque o espaço entre nós e elas cresce rápido demais. E isso nos leva à pergunta final, aquela que dá nome a esse vídeo: o que existe na borda do universo? A resposta honesta é: não sabemos. Além do horizonte observável, o universo pode continuar praticamente igual ao que vemos aqui, com galáxias, estrelas e planetas. Ou pode ser algo completamente diferente. Existem teorias que falam em universos bolha ou regiões com física diferente, em um cosmos muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Mas há algo ainda mais importante do que todas essas hipóteses. Independentemente do que exista além da borda, nunca poderemos ver diretamente. Essas regiões estão separadas de nós não por distância comum, mas pelo próprio fluxo do tempo e pela expansão do espaço. Elas fazem parte do universo, mas não fazem parte do nosso futuro observável. Esse é o limite final da informação. É a linha onde a realidade deixa de ser observável e passa a ser apenas inferida.
Tudo o que existe além dela continua lá, evoluindo, se transformando, seguindo seu próprio destino cósmico. Mas o fato é que nunca saberemos como é essa parte do universo, e talvez esse seja o aspecto mais profundo de todos. O cosmos não foi feito para ser totalmente conhecido. Ele sempre guarda algo além do nosso alcance, não para nos frustrar, mas para nos lembrar de quão pequeno é o nosso ponto de vista diante de algo verdadeiramente infinito. Ao longo dessa jornada, fomos até onde a ciência permite. Cruzamos galáxias, atravessamos bilhões de anos de história cósmica e chegamos a um limite estranho, silencioso e invisível. Um lugar onde não existe uma parede, nem um fim, apenas a ausência de respostas diretas. A borda do universo não é feita de matéria, não é um muro, não é um vazio absoluto. Ela é feita de tempo, de luz e das limitações inevitáveis da nossa própria existência. Tudo o que conseguimos observar, todas as estrelas, todas as galáxias, todas as histórias que o cosmos já contou, está contido dentro dessa bolha frágil chamada universo observável. Além dela, o universo continua, mas jamais poderemos vê-lo. E talvez essa seja a parte mais fascinante de todas. Mesmo com toda a tecnologia, com telescópios capazes de enxergar o início do tempo, com teorias que descrevem a origem do espaço e da matéria, ainda existe algo além do nosso alcance. Algo que não pode ser fotografado, medido ou confirmado, apenas imaginado. A borda do universo não marca o fim do cosmos, ela marca o começo do desconhecido. E enquanto essa borda continua se afastando, enquanto novas perguntas surgirem onde as respostas terminam, a humanidade continuará fazendo aquilo que sempre fez: olhar para o céu e tentar entender o seu lugar nele. Porque, no fim das contas, talvez o maior mistério do universo não seja o que existe lá fora, mas o fato de estarmos aqui, capazes de fazer essa pergunta. Ao longo dessa viagem, saímos de um pequeno planeta, cruzamos o sistema solar, atravessamos o espaço entre as estrelas e chegamos até uma galáxia inteira. E mesmo assim, isso ainda é só uma fração do que existe, porque o universo não para em Andrômeda. Não existe um último destino, não existe um ponto final. Sempre existe algo além, mais distante, mais antigo e muitas vezes completamente fora do nosso alcance. E talvez essa seja a parte mais interessante de todas. Não importa o quanto a gente avance, sempre vai existir um limite. Não necessariamente um limite físico, mas um limite do que conseguimos observar, entender, alcançar. E, ainda assim, a gente continua. Continua construindo telescópios, enviando sondas, tentando transformar pontos de luz em lugares reais. Porque, no fundo, essa jornada nunca foi só sobre chegar mais longe, é sobre entender onde a gente está. Em meio a tudo isso, em meio a bilhões de estrelas, galáxias, estruturas gigantescas, a gente ainda está aqui, em um pequeno planeta, orbitando uma estrela comum em uma região qualquer da galáxia, mas capaz de olhar para tudo isso e fazer a pergunta mais importante de todas: o que existe lá fora? Obrigado.